Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Preparados para a nossa aula de hoje? A disciplina da nossa aula de hoje é História. E vamos aproveitar para revisar tudo o que vimos até agora. Vamos lá? Primeiramente, nós estudamos que cada um de nós tem um jeito. Temos cor de pele diferente, cor dos olhos diferente, cor do cabelo diferente, altura e gostos diferentes. Todos nós somos únicos e diferentes dos outros. Mesmo os irmãos gêmeos são diferentes. Os gêmeos univitelíneos, também conhecidos como gêmeos idênticos, são aqueles que são fisicamente iguais. Como, por exemplo, os alunos Lucas e Leivson, da turma da manhã. Uma curiosidade sobre esse tipo de gêmeos é que eles serão sempre do mesmo sexo. Ou seja, ou dois meninos ou duas meninas. Já os gêmeos bivitelinos são aqueles que possuem aparência diferente e podem também ser de sexo diferente. Por exemplo, um menino e uma menina, assim como os alunos Lucas e Camila do terceiro ano B. Não se preocupem em decorar esses nomes agora, vocês vão estudar isso nos anos seguintes. O que quero que vocês entendam é que até os gêmeos são diferentes, ou na aparência ou nos gostos. Por exemplo, um pode gostar de ler, outro de desenhar, um pode preferir doces, o outro salgado. Haverá sempre algo que nos torna diferente dos demais. Cada pessoa é de um jeito, e nossa cultura também depende do lugar onde nós moramos. Indígenas são diferentes dos japoneses, que são diferentes dos italianos, que são diferentes dos brasileiros. Mas o que é mais importante é que todos merecemos respeito, assim como as nossas culturas são diferentes e também não merecem sofrer preconceito de nenhum modo. Nesse período de isolamento social, ouvimos sempre uma frase que já virou sinal da quarentena. Fique em... Isso mesmo, fique em casa. E por falar em casa, vamos relembrar o que estudamos sobre ela? A casa é a nossa moradia, o lugar onde moramos, descansamos, convivemos com a nossa família, nos divertimos, dormimos, fazemos diversas outras atividades também. As moradias podem ser feitas de vários materiais, como tijolo, cimento, madeira, palha. A casa de alvenaria é o modelo que costumamos utilizar, mas existem também ocas, malocas, casas de pau a pique e palafitas. O modelo das moradias depende muito do local onde nós vivemos e a cultura desse lugar também. Outra coisa interessante é que as moradias atuais seguem um modelo de habitação construído há cerca de 200 anos. Mas tivemos algumas melhorias. Por exemplo, antigamente a cozinha era construída do lado de fora da casa, pois só quem tinha acesso a ela eram as pessoas que trabalhavam lá. Os quartos também eram diferentes. Costumavam ter apenas cama e guarda-roupa, visto que era utilizado apenas para descanso. Nós falamos isso em sala de aula, lembram? Hoje em dia, as cozinhas são parte das casas e por vezes são ligadas à sala de jantar. Os quartos também sofreram modificações. Hoje em dia, geralmente se tornaram espaços para estudo, brincadeiras, além do descanso. Ainda falando em moradias, vimos que elas se dividem em ambientes. Existem ambientes sociais, que são aqueles que frequentamos com a nossa família e amigos. Existem os ambientes de serviço, como cozinha e lavanderia, em que costumamos fazer os serviços de casa, como cozinhar, lavar roupas, etc. E também existem os ambientes íntimos, que são aqueles em que temos privacidade, como banheiro e quarto. As moradias são separadas por partes que chamamos de cômodos, e em cada cômodo fazemos atividades diferentes. Citem atividades que podemos fazer nos ambientes que vou citar a seguir: quarto, banheiro, cozinha. E aí, conseguiram? Muito bem! Os espaços domésticos necessitam de cuidados para se manter organizados. E vocês, crianças, também podem participar dessa organização. Citem 3 atividades que vocês fazem diariamente para colaborar com esse cuidado doméstico. E lembrem-se, é dever de todos manter a casa organizada, não só da mamãe. Ainda falando sobre os espaços domésticos, antigamente os homens das cavernas utilizavam as cavernas para se abrigar da chuva e do perigo dos animais. Hoje em dia, além das casas convencionais, existem aquelas chamadas de ecológicas. Casas ecológicas são feitas com menos impacto ao meio ambiente e construídas com um custo mais baixo. Elas são feitas sem desperdício de material e, sempre que possível, é usado material reciclado, como garrafa PET. Que tal pesquisar alguns modelos de casa ecológica?
Vocês vão se surpreender. Outra coisa que nós vimos é que, de acordo com a Constituição, todos nós temos direito à moradia. Mas na prática, infelizmente, esse direito não é assegurado. Quem já viu pessoas morando em situação de rua? Na opinião de vocês, quem são os culpados? Troquem ideias com os adultos sobre esse questionamento. Mas, ainda de acordo com a Constituição, o nosso direito não é apenas a moradia, e sim a moradia digna, ou seja, não apenas as 4 paredes. É preciso viver em um ambiente que ofereça as mínimas condições de sobrevivência, como saneamento básico, saúde, educação, segurança, iluminação pública, entre outras coisas. As moradias são localizadas em ruas que, assim como nós, também possuem história. Algumas eram de barro e passaram a ter asfalto, outras passaram por modificações e construções, etc. Agora uma pergunta: quem é que dá nome às ruas? Fiz essa pergunta em sala e alguns alunos responderam que era Deus, outros que era o presidente. Mas não. Existe um setor na prefeitura responsável por dar nome às ruas, mas qualquer cidadão pode sugerir um nome. Esse nome será votado na Câmara dos Vereadores da cidade e, se aprovado, se tornará o nome da rua. Não é apenas o nome da rua que revela sua ligação com a história da comunidade, do bairro, da cidade, do país. As construções de uma rua também são registros da época em que elas foram feitas. Por exemplo, quem conhece a lenda da anta esfolada que deu origem ao nome da cidade de Nova Cruz? Quem não se conhece pode perguntar a história a um adulto. Nessa lenda, conta-se que uma cruz foi colocada no local onde uma anta foi enterrada. Então, esse é um exemplo de monumento histórico da cidade de Nova Cruz, uma escultura que remete à história local. Outro exemplo é a antiga Estação da Cultura em Nova Cruz. Além desses exemplos, existem muitos outros, como, por exemplo, casarões, construções antigas. Agora que revisamos, vamos para as atividades. Na página 68 do livro de História, analisem a imagem do elevador Lacerda que se está localizado em Salvador. Esse monumento foi construído no ano de 1873. Comparem as construções da rua, localizem o elevador Lacerda e percebam se as construções são modernas ou antigas. Como vocês perceberam isso? Em seguida, marquem a alternativa que explica por que essa construção é considerada um monumento histórico. Aproveitem e pesquisem na questão 3 o nome de 3 monumentos históricos da cidade, estado ou país em que moramos e escrevam na questão. No passado, as ruas eram mais tranquilas e seguras. Os adultos se reuniam em frente às casas para conversar e as crianças podiam brincar livremente. Hoje em dia, infelizmente não é mais assim. Vamos conhecer o relato de uma professora sobre as lembranças da rua onde ela brincava quando criança. Façam a leitura do texto presente na página 70. Circulem no texto as brincadeiras que ela brincava na rua quando era criança. Expliquem por que era possível brincar nessa rua e o que fez com que as crianças deixassem de utilizar a rua para brincar. Os encaminhamentos estão presentes na página 70 e 71. Nossa atividade complementar de hoje está presente na página 71. Leiam a seção Ler e Descobrir e respondam aos 3 questionamentos indicados na página. Não esqueçam de ler também a seção Para Relembrar do nosso capítulo 4, presente nas páginas 72 e 73. Vamos revisar o que vimos? Na aula de hoje estudamos sobre o nosso jeito de ser, que cada pessoa tem um jeito. Estudamos o espaço doméstico, a divisão e cuidado do espaço doméstico e as suas mudanças também. Vimos também os muitos tipos de moradias, as histórias das ruas, os marcos de memória e também os monumentos. Por hoje é só, meus amores. Espero que tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp. Um beijão e até a próxima aula na semana que vem.